História 1. A família que me alimentou está morta há anos. Se eu tivesse ficado no meu carro naquela noite, eu não teria visto a casa. Eu não teria entrado. E eu não teria que viver com o que sei agora. Meu carro quebrou em um trecho isolado da estrada, a quilômetros de qualquer lugar. O motor falhou uma vez, duas vezes, e então parou completamente. Sem sinal de celular e sem esperança de parar outro carro, comecei a andar. Foi então que eu a vi, uma luz fraca piscando entre as árvores. Era uma casa, velha e desgastada, mas uma luz quente derramava das janelas como um farol. O desespero me tornou corajoso. Bati na porta, e depois de um longo momento, ela se abriu. Um homem estava lá, alto e magro, talvez na casa dos 60. Seu sorriso gentil e seus olhos suaves me tranquilizaram. Problema com o carro? Ele perguntou. É, eu disse. Posso usar seu telefone? Claro. Entre, filho. Não é seguro ficar aí fora. A casa tinha um cheiro levemente metálico, como sangue coberto de alvejante. O calor era sufocante, quase opressivo. Uma mulher apareceu da cozinha, magra e pálida, com um sorriso que parecia colado no rosto. Coitadinho, ela disse. Você deve estar faminto. Sente-se, sente-se. Vou preparar algo para você comer enquanto meu marido chama ajuda. Ela me trouxe uma tigela de ensopado, grosso e escuro, com pedaços de carne e legumes macios, cozidos demais. A primeira mordida me deixou enjoado. A carne era dura, borrachuda, com um gosto estranho que eu não conseguia identificar. Você não gostou? Ela perguntou, seu sorriso vacilando. Não, está, bom, menti, forçando outra mordida. Seu sorriso voltou, maior do que antes. O adolescente sentado do outro lado não dissera uma palavra. Ele olhava fixamente, sem piscar, com um leve sorriso que me deu calafrios. Eu queria ir embora. Todo o meu instinto gritava para eu sair daquela casa, mas a educação me manteve sentado. Preciso ir ao banheiro, eu disse finalmente, levantando-me muito rápido. Segunda porta à esquerda, disse o homem, seus olhos se estreitando levemente. Eu andei pelo corredor escuro, mas não parei no banheiro. Uma porta no final do corredor chamou minha atenção, levemente entreaberta, com uma luz fraca vazando de dentro. Não sei o que me levou a abri-la, mas eu abri. Era um porão. O cheiro me atingiu primeiro, denso, doce e metálico. As escadas rangem enquanto eu descia, e o feixe da minha lanterna tremeu enquanto eu o passava pela sala. Uma mesa de açougueiro estava no centro, sua superfície marcada e manchada com sangue velho. Ganchos pendiam do teto. Alguns vazios, outros segurando pedaços de carne. Ossos estavam espalhados pelo chão, alguns lascados, outros assustadoramente intactos. Uma caveira repousava em uma prateleira, seus olhos vazios me encarando. O ensopado que eu comi subiu na minha garganta. O que você está fazendo aqui embaixo? Eu me virei para ver o homem parado no topo das escadas. Seu sorriso gentil havia desaparecido. Eu achei que fosse o banheiro, gaguejei. Você não devia ter vindo aqui embaixo, ele disse suavemente. Atrás dele, a mulher apareceu, seu sorriso largo agora distorcido em algo predatório. O adolescente estava ao lado dela, segurando uma faca longa e enferrujada. Você não pode ir embora, disse o homem, aproximando-se. O pânico tomou conta. Eu o empurrei, correndo escada acima e para o corredor. Meu ombro bateu com força na porta da frente, e eu cambaleei para a noite fria. Atrás de mim, eu ouvi a risada da mulher. Corri cegamente pelas árvores até ver os faróis. Um carro diminuiu a velocidade, e o motorista se inclinou para fora da janela. Que diabos você está fazendo aqui? Me ajude, eu ofeguei, entrando no banco do passageiro. Por favor, apenas me tire daqui. A polícia não me acreditou no início, mas eu os convenci a verificar a casa. É só alguns quilômetros para trás, eu disse. Vocês não podem errar. Tem uma luz na varanda. Eles trocaram um olhar, e um deles disse, aquela casa queimou 40 anos atrás. A família morreu no incêndio. Não, eu disse. Eu estava lá agora mesmo. Eu os vi. Eles me levaram até o local. Não havia casa. Apenas um terreno vazio, coberto de ervas daninhas. Mas na terra, eu encontrei um gancho. Estava enferrujado,
velho, mas inconfundível. Quando saímos, eu ouvi a risada da mulher, fraca e zombeteira, ecoando pelas árvores. História 2. A mulher do quilômetro 185. Sou Javier Mendoza, e faz mais de 2 décadas que rodo pelas estradas do México dirigindo carreta. Já vi de tudo: acidentes horríveis, assaltos, animais cruzando no meio da noite. Mas o que eu vivi numa madrugada de 2021 na estrada 180, rumo a Tuxpan, Veracruz, ainda tira o meu sono. Era uma viagem de rotina. Levava carga refrigerada de Tampico até Veracruz Porto, e tudo ia tranquilo. Ia sozinho, como quase sempre. Meu rádio estava desligado, e o único som era o do motor constante e o bater suave dos pneus no asfalto. O relógio marcava 3h47 da madrugada quando passei o quilômetro 185, logo depois de um trecho cheio de curvas entre os morros. Foi aí que eu a vi. Uma mulher sozinha na beira da estrada, no meio da escuridão. Vestia branco, encharcada como se tivesse saído de um rio, com o cabelo longo e embaraçado cobrindo parte do rosto. Não levantava a mão nem pedia carona, só estava parada, olhando para a carreta. Reduzi a velocidade por puro reflexo, e quando passei por ela, virou o rosto para mim. O rosto dela não parecia o de uma pessoa perdida. Não tinha medo. Não estava desesperada. Só me olhava, tranquila, como se estivesse me esperando. Continuei reto, mas algo me obrigou a parar uns metros mais à frente. Não sei por quê. Foi como se meu corpo não me obedecesse. Diminuí a velocidade até parar por completo, e sem pensar muito, dei ré. Ela ainda estava lá. E desta vez, se aproximou. Vai para Tuxpan? Me perguntou com a voz bem baixa, como se não quisesse acordar algo que estava dormindo. Assenti. As palavras não saíam. Abri a porta do carona e ela subiu sem dizer mais nada. Cheirava estranho, como terra molhada e flores murchas. Me deu calafrios, mas tentei não pensar muito. Talvez fosse uma mulher que tinha ficado parada na estrada. Talvez tivesse brigado com alguém e saído para caminhar, sei lá. Ficamos em silêncio por pelo menos 20 minutos. Olhava de canto de olho para ela de vez em quando. Não se mexia. Nem piscava. Só via para frente com o olhar fixo no para-brisa. E então aconteceu. Senti como se a cabine esfriasse de repente. Tão frio, que comecei a ver meu próprio hálito dentro da carreta. Ela se virou lentamente para mim e ao vê-la, quase perdi o controle do volante. A pele dela não era mais pele. Era uma massa enrugada, acinzentada, como a pele podre de um cadáver tirado da água. Seus olhos eram completamente brancos, sem pupilas. E sua boca era grande demais. Se estendia de bochecha a bochecha, e estava aberta como se estivesse prestes a gritar, mas não emitia um único som. Tentei parar a carreta, mas os freios não respondiam. Era como se estivesse preso dentro de um pesadelo. Ela começou a se mover em minha direção, se arrastando no banco sem mover as pernas, como deslizando, com aquele sorriso enorme e podre cada vez mais perto do meu rosto. Gritei. Gritei como nunca tinha feito na minha vida. Fechei os olhos por um segundo, e quando os abri, estava sozinho. A cabine estava vazia. Nem rastro. Nem do cheiro dela. Nada. Estacionei no acostamento e vomitei na beira da estrada. Minhas mãos tremiam e o coração batia tão forte que pensei que ia estourar o peito. No dia seguinte, quando cheguei em Tuxpan e contei o que aconteceu em uma lanchonete onde sempre tomo café da manhã, uma senhora mais velha ficou me olhando pálida. Foi no quilômetro 185? Me perguntou. Assenti. Minha irmã morreu lá há mais de 30 anos. Sofreu um acidente numa madrugada como essa, e desde então muitos caminhoneiros dizem que a viram. Mas, não é mais ela. O que vem é outra coisa que tomou a forma dela. Algo que busca companhia para não andar sozinha naquele trecho da estrada. Desde aquele dia, jamais voltei a parar em nenhuma estrada à noite.
E se vou pela 180, passo pelo quilômetro 185 com o olhar para frente, sem olhar os espelhos. Por que dizem que se você a vê, ela pode voltar a subir? E da próxima vez, ela não desce. Considerações finais da história 1. A progressão do terror foi impecável, da luz acolhedora até o gancho no final. O que mais me destruiu? O ensopado de carne misteriosa, um detalhe repugnante e genial que já prepara o terreno para o horror. A transformação da família, do sorriso gentil para sorriso predatório, é assustadoramente sutil. O gancho enferrujado no final, a prova física de que o pesadelo era real, mesmo que a casa não existisse mais. Perguntas que vão me atormentar. Uma família está presa repetindo o ritual de caçar viajantes para sempre? 2. O ensopado era feito de carne humana de vítimas anteriores? 3. Será que o incêndio de 40 anos atrás foi causado por algo que eles fizeram no porão? Considerações finais da história 2. Caro Javier, você não é só um caminhoneiro, é um sobrevivente de um pesadelo sobre rodas. Sua história tem aquele realismo visceral que só quem conhece as estradas consegue transmitir. A ambientação é tão vívida que eu senti o cheiro de terra molhada e flores murchas aqui no meu quarto. O que mais me arrepiou, a mulher de branco encharcada que não pedia carona, só observava, um detalhe genial que quebra o clichê. A transformação gradual dela de mulher perdida para entidade com pele podre de cadáver tirado da água. O quilômetro 185 como marco amaldiçoado, agora todo trecho de estrada deserta vai me lembrar disso. E o final? Ela não desce. Essa frase me deu um calafrio que durou 5 minutos seguidos. Perguntas que não saem da mente. Quantos outros caminhoneiros já a viram e nunca contaram? 2. O que acontece se alguém olhar nos espelhos enquanto passa pelo quilômetro 185? 3. Será que essa entidade só aparece para quem está sozinho?